Hi, besties! Quem é vivo sempre aparece. E estamos de volta para falar sobre as minhas leituras de janeiro e fevereiro, porque eu esqueci de fazer o vídeo de janeiro. Então, a gente vai fazer um vídeo enorme, que acho que tem umas 20 leituras aí, para falar sobre o que eu achei, sim, não, talvez, se eu gostei, se eu não gostei, se vale a pena, se não vale a pena, tudo. Como é que eu vou contar quantos livros foram, tá? Pra ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Foram 18. Não chegou a 20, então vai ficar um pouquinho menor. Então bora. E assim, a maioria dos livros, obviamente, foram nacionais. Teve acho que uns 3 que eu li que não são nacionais. E eu, inclusive, preciso começar a colocar um pouquinho mais de livros gringos na minha lista, porque eu fico deixando passar pra depois falar. Depois eu leio, depois eu leio, depois eu leio, e não leio nunca. Então eu vou tentar fazer, tipo, um, um ou dois gringos por mês, lendo o mês inteiro, porque a minha agenda, porque a minha agenda não permite ler vários no mês mais. Mas então, o primeiro livro de janeiro foi Into Your Eyes, da Ana Luísa Mariel. Gente, é um dark romance com um jogador de hóquei e uma dançarina. E é um romance proibido porque ela fala que vai esperar pelo jogador, mas ele demora anos para ir atrás dela. Então, ela acaba ficando noiva de um outro cara. E quando ela vai conhecer a família desse cara, ela descobre que o cara é irmão do que ela jurou esperar, que é o jogador. Sim, é bem loucura. É um romance proibidíssimo, porque eles vão se envolver, tá? Enquanto ela está noiva. E eu passo pano porque as dois são amorosos. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu não favoritei, mas o fato de ser 5 estrelas para mim já é muito. O segundo livro do mês foi sim favoritado. Foi um físico e não foi nacional. O primeiro vídeo do canal foi literalmente lendo esse livro. E, gente, esse é um dos melhores livros que eu já li. El Diablo, da Júlia de la Fuente, vai contar a história de um caçador de monstros e de uma vampira. O romance proibido que a gente ama é com criaturas sobrenaturais, tem hot. Gente, 5 estrelas e extremamente favoritado. Eu tenho nem palavras para descobrir o que é esse livro. E a gente vem, o terceiro livro, com mais um romance proibido. Eu acho que eu estava muito na vibe de romances proibidos. E nesse caso foi Callahan, da Paula M. Neves, que é uma série. Gente, se você tá aqui, se você gosta de Age Gap, você gosta de homens gostosos que fariam tudo por suas mulheres, essa série é tudo que você precisa na sua vida. E aqui é um romance proibido porque ele vai ser o pai do ex dela. Gente, é maravilhoso, tá? O ex é um babaca, o pai tem um clube, ele faria tudo por ela, ele compra o prédio que ela trabalha, ele faz de tudo pra estar perto dela. Então, assim, pra mim, ele já é 1000 vezes superior. E o resto dos livros dessa série só fica melhor. Quarto livro do mês, Boas Intenções, das Natami. Gente, eu não tenho o que dizer sobre a perfeição que é o universo das Natami. É o segundo livro delas que eu li e favoritei. Então, assim, ele foi um 5 estrelas favoritados. É um romance new adult, se passa na faculdade. Ela tem traumas, ele tem traumas. Eles são amigos antes de virarem algo mais. Tem, tem um universo perfeito sendo desenvolvido nesse livro, nos 4 livros, né? Que é uma série também. É um romance super fofinho, te deixa de coração quentinho. E. E o que mesmo? Enfim, e eu amei. E aí, a gente vem com Nightshade, da Carrie Lake, que é mais um gringo que eu li nesses tempos. Ele é um romance paranormal, é dark romance, é dark academy, e eu achei incrível. Mas eu tenho algumas coisas a dizer. É bom, mas não é tudo que eu esperava por ser um romance da Carrie Lake. Porque ela é sim uma das minhas autoras favoritas também da gringa. Ela escreveu. Como é o nome? Ela escreveu Nocticadia,
que é simplesmente um dos melhores livros da vida, que inclusive vem esse ano pela editora Arqueiro, tá? Tô muito ansiosa. Mas me surpreendeu esse livro pelo fato de não ter sido nada perto do que Nocticadia foi. Basicamente, o livro vai se passar entre passado e presente, e eles se conheceram lá no passado, ele continuou vivo durante esses anos, mas sem a memória dela. E ela morreu, ela era uma bruxa. Gente, é uma loucura. Nem eu tô lembrando agora, tá? Eu falo que o livro é bom ou não é bom, mas eu esqueço, pra ser bem sincera, alguns detalhes. Mas é coisa de vida passada, vida presente, ele se esqueceu dela, tem uma maldição acontecendo, muitas coisas. Então, sim, ele tem uma história boa, mas que não foi tão bem desenvolvida. E a gente vem aqui com mais um Age Gap, tá? Um Segredo de Ataque, da Fernanda Santana. É um livro de 300 páginas que eu adorei, eu devorei assim, ó, em um dia. É a história de uma garota que ela tem deficiência visual desde criança, desde que nasceu, e ele é um jogador, o melhor amigo do irmão dela. Quando tem melhor amigo do irmão, a gente sabe que a coisa é boa. E é um romance super bonitinho, super gostosinho, super leve de ler. E eu dei 4 estrelas pra ele, porque como é uma coisa mais foco do romance, e eu normalmente gosto de uma coisa mais profunda, mais intensa, eu dei 4 estrelas, que não é uma nota ruim. Como eu falei, eu tava na vibe do Age Gap, então o próximo livro é mais um Age Gap e chama Proibida para Você, da Tainá Japiaçu. E é um age gap com o melhor amigo do pai. E eu adorei esse livro, tá? Ele foi 5 estrelas, eu adorei o enredo, eu adorei os personagens. A nossa mocinha é super engraçada, super divertida. E o nosso mocinho, ele é chato. Ele é chatão. Então, por isso que é o casal perfeito. Ela tira ele da zona de conforto dele. Ele meio que ensina ela a certas coisas, sabe, da vida adulta, porque ela é bem garotinha mimada. Então, os dois ajudam um ao outro de uma forma que eu amei muito. E aí, o próximo livro é mais um gringo. No caso, é Five Brothers, da Penelope Douglas, que foi a minha maior decepção de janeiro. E eu gosto dos livros da Penelope, mas esse aqui, Five Brothers, foi vendido como um harém reverso, que se você não conhece um harém reverso, é quando a mocinha fica com vários homens ao mesmo tempo e ela não escolhe nenhum no final. Ela fica com todos. Literalmente um harém, entendeu? Enfim, esse livro foi vendido como um harém, não é um harém, me decepcionou. Li mais de 500 páginas esperando o momento que ia se tornar um grupão e não se tornou. Então eu não indico, não. Não é que foi ruim, mas não foi bom. E aí, gente, a gente tem um dos melhores livros da minha vida, que é A Rainha Reivindicada, da Dona Helena Lopes. Ela é a minha autora de romantasia nacional favorita. Aqui a gente tem um reconto da mitologia grega entre Ares e uma titã chamada Eos. Ela é a titã do amanhecer. E aí todo mundo fica em dúvida, mas o Ares não fica com a... Como que é o nome? Afrodite? Então, não. Eles são ex aqui nessa história, tá? E a Els é maravilhosa. Ela surgiu assim pra mudar a vida do Ares. E, gente, tudo que esse livro trouxe, tudo que ele causa na gente durante a leitura, dá vontade de gritar de tão bom. Momento da aguinha. E eu acabei com a minha água. É romantasia, tem um age gap porque Ares é muito velho, ele é tratado como um velho da lancha. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. E tem, é o que eu falei, é uma história maravilhosa. Todo mundo precisa conhecer os livros da Helena. E a gente acaba aqui os livros de janeiro. Com leituras maravilhosas, amei todas, porém nem todas. E vamos começar com fevereiro. E fevereiro sim, só teve leitura boa. Com mais um das Natami, que é a sequência do 1º de janeiro. Segundo as intenções, é um Haters to Lovers. Ela é líder de torcida, ele é o capitão do time de futebol americano. Então, assim, é mais um clichê que a gente ama. E ele também foi 5 estrelas e favoritado, porque se nas Natamis escreveram, gente, não tem como não favoritar.
Você vai ler Natami e você vai favoritar, assim, porque é impossível não gostar das histórias delas. E eu falo delas porque eu não expliquei no começo, mas Natami é a Nath e a Tami. Então, Natami, são duas escrevendo, elas são lindas, maravilhosas. Depois a gente vem, gente, com as regras do nosso jogo da Fê Oliveira. E assim, a gente tem uma criança fofa, a gente tem um ex-jogador de hóquei e uma mãe solo. Eles vão precisar fingir um relacionamento falso para ela não perder a guarda do filhinho dela. E é um romance super fofinho de deixar o coração quentinho. Gente, ai, como eu amei cada minuto desse livro. Ele foi 5 estrelas também. E é o que eu falo, tem um fake dating, tem um found family e tem uma criança fofa. Então, pra mim, não tem como ser ruim. E claro, é o terceiro livro da Fê que eu leio e o terceiro que eu amo porque ela é maravilhosa. E assim como em janeiro a gente leu o primeiro da série da Paula M. Neves, que era Callahan, a gente leu em fevereiro Collins, que é o segundo livro da série. E sim, é mais um age gap, é mais um homem gostoso. E nesse caso, eles meio que são irmãos postiços. E a gente tem um pouquinho de chicote, algema, corda de alpinista. No caso, BDSM. É muito slow burn e eu adorei esse livro. Eu acho que eu gostei um pouco mais do que eu gostei de Callahan, porque a história é mais intensa. Ela tem mais sentimentalismo, ela tem mais drama. E eu achei maravilhosa. A Paula não erra nos livros dela. Gente, a Paula é perfeita em todos os livros. Não tem um dessa mulher que eu não goste. E a gente vem com Enrolado a Você, da Ellie Júpiter. Gente, os livros da Júpiter também não tem erro. Nesse aqui é uma mistura de 2 livros dela já lançados. Porque é o filho do casal de um com a filha do casal de outro que vão ter um romance aqui. E é super engraçado esse livro. Ele começa engraçado, mas ele depois te deixa bem triste em alguns momentos. Porque se tem uma coisa que a Júpiter sabe fazer, é um drama, é uma coisa, é um livro que te deixa triste. Ela sempre consegue fazer isso, ela sempre te faz chorar, te emociona, tudo. É um misto de sentimentos, todos os livros dela. E esse aqui eu não vou contar muito porque eu posso dar um spoiler, então só saibam que é bom. É um second chance, tem casamento por conveniência, eles são malucos, obcecados um pelo outro, então é aqui que eu devia ter ganhado vocês já pra ler esse livro. Gente, aqui, agora, eu tenho a melhor comédia romântica da minha vida. Meu Namorado Assassino, da Liza Costa. É, assim, um dos melhores livros que eu li esse ano. Por quê? Meu Namorado é Assassino, porém é uma comédia romântica. Então, se vocês já assistiram Encontro Explosivo, pensem nesse filme como uma vibe, uma vertente desse livro. É isso que a gente tem. Porque ela vai estar em um encontro às cegas e vai encontrar com ele, que acabou de matar o encontro dela de verdade. E ele vai fingir ser o encontro dela. Então, assim, é literalmente isso esse livro. E ela, detalhe, ele é um assassino, mas ela é uma hacker. E ela é uma hacker das boas. Então, assim, tem uma história muito engraçada, tem fuga, tem uns plots no meio. Eu achei incrível. Aparentemente eu falo isso de todos os livros que eu li no final, que são incríveis. Mas é porque são, vou mentir porque. E a gente tá acabando, faltam 3 livros. Agora a gente vai ler. A gente vai ler, não, a gente já leu. A gente leu Desejo Indomável, da Kelly Medina. E é um romance de máfia. Eu adoro os romances da Kelly. E nesse aqui, ela vai ser a irmã mais nova da ex-esposa dele, porque a esposa dele morreu. E aí ele fica encarregado de cuidar da ex-cunhada. E acaba, né, os dois se envolvendo ali de uma forma, mesmo que eles tentam evitar. E foi maravilhoso falando pra eles, porque eles são lindos juntos. Penúltimo livro de fevereiro foi Tudo Me Leva Até Você, da Bruna Palazzo, que, gente, é um reconto de Romeu e Julieta mais moderno. Eles são de famílias rivais, porém eles foram meios irmãos, porque o pai dele se casou com a mãe dela e apesar dos dois terem tudo para se odiar, eles se tornaram melhores amigos. Mas o casamento dos pais deles acabou e fez com que os dois se separassem para sempre. Mas não tão pra sempre, porque eles vão se reencontrar no que deveria ser a lua de mel dele, porque ele foi largado no altar, o Pob. Mas foi bom porque na lua de mel dele, ele reencontrou com ela por quem ele esperou durante 10 anos. Sim, ele estava prestes a se casar
Mas o amor da vida dele era ela, a filha da ex-madrasta. Ele provavelmente cantou: estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Eu tenho certeza que ele pensava isso, porque se passa aqui no Brasil. Então é a música que eu tenho certeza que passou na cabeça dele. Esse livro foi delicioso. Tudo que a Bruna escreve é bom. Se vocês ainda não leram, vocês precisam ler. E ele foi 5 estrelas, óbvio. E finalmente veio aí o último livro de fevereiro. A gente terminou com E Se Você Dissesse Sim, da Izzy Sendizuki. Gente, eu nunca sei falar o nome dela, não sei se eu falei certo. Izzy, se você vê isso, me desculpe. A gente tem um jogador de hockey engraçadinho, que é tudo que vocês precisam na vida de vocês. Tem fake dating, tem convivência forçada, tem aquele momento que só tem uma cama para os dois dividirem. É muito engraçado. Gente, vocês não estão entendendo. O Scott é um dos melhores personagens que eu já li. Normalmente, a gente gosta do moreno sarcástico de Passado Sombrio. Mas quando existe o moreno engraçadinho, não tem quem supere. Esse livro, ele é engraçado, ele é apaixonante, ele tem aquele sentimentalismo. Então, assim, pra mim foi perfeito, foi 5 estrelas também. Eu tô até sem fôlego, porque a gente finalmente chegou ao final dos 18 livros lidos em janeiro e fevereiro. De forma geral, eu achei que eu li livros muito bons e eu quero tentar começar a montar a minha TBR do mês com os trabalhos que eu tenho no mês, né? Que a maioria desses foi de trabalho, mas também com as minhas leituras livres, que não tem muito tempo, mas eu vou dar um jeito, nem que seja 50 páginas por dia de algum livro que eu quero ler mesmo, eu vou tentar me organizar para isso. Enfim, besties, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!